Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu estou com sede de falar sobre a palavra de Deus e quando bate essa sede, não há quem resista e a gente começa a falar. Mas antes, eu quero vos dizer, como sempre, inicio nossas gravações, eu falo nossas, porque, em primeiro lugar, Deus está no controle de tudo. Eu sou apenas um veículo, um canal, certo? Para falar sobre as coisas do reino de Deus que já estão aqui, ó. Qualquer um que lê esse livro vai ter condição de falar sobre o reino de Deus, algo sobre o reino de Deus. Então, como eu sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, em nome de Jesus Cristo, porque estando nós sob a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, teremos paz conosco e paz com todos. Lembrando que existe um ditado que diz o seguinte: quem está em paz com o mundo todo não está verdadeiramente servindo a Deus. Porque quem está em comunhão com o mundo não está em comunhão com Deus. Só que esse mundo que fala aí é o mundo do pecado, o mundo das ações contraditórias à vontade de Deus. Porque que nós, estando em Cristo, estando com Deus por intermédio de Jesus Cristo, temos paz, porque o próprio Jesus disse que a paz que Ele nos dá, o mundo não nos dará. Então, quando nós temos essa paz de Cristo, nós vivemos bem, independente das situações que estivermos vivendo, independente do que estivermos atravessando, certo? É isso. Então, está aqui, ó, uma Bíblia, como vocês estão vendo, é uma Bíblia Almeida, corrigida, certo? Está bem danificada. Eu tenho outra ali, mas esta é a que eu mais gosto de usar, porque eu risco todinha, gente, olha. Almeida, tá? Corrigida. Revista e corrigida. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o banquete da sabedoria, que se encontra no livro dos Provérbios, capítulo 9. Porque sem sabedoria a gente não tem condições de ter entendimento sobre a palavra de Deus. Nós precisamos muito pedir sabedoria a Deus para que Ele nos dê entendimento sobre o que diz este livro. Porque não basta apenas a gente ler, a gente tem que pedir ao autor do livro, que é o Espírito Santo, para nos revelar, nos dar entendimento, porque há palavras aqui nesse livro que tem duplo sentido, duplo significado. E nós vamos ver aqui mesmo no livro dos Provérbios, tá? Vamos ver palavras, né? Ou palavra sempre tem, gente. Então aqui começa dizendo o seguinte: o banquete da sabedoria. Aí capítulo 9, a partir do verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O 2 diz: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. O livro dos Provérbios é um livro assim, muito, eu acho um livro
de muita sabedoria e também assim um tanto poético, eu acho. Então, quais são essas 7 colunas? As pessoas muitas vezes não procuram saber quais são essas 7 colunas que a sabedoria, né, ao edificar a sua casa, já lavrou. Quais são essas 7 colunas? Então eu fiquei curiosa e fui pesquisar. E de acordo com estudos realizados, eu encontrei as 7 colunas, né, num estudo que eu realizei. Instrução é a número 1, o 2, o conselho, o 3, o ensino, o 4, o entendimento, o 5, a inteligência, o 6, o conhecimento e o último, a prudência. É engraçado que quando nós vamos ver o significado de instrução, a gente vê que instruir é a mesma coisa de ensinar. Só que a instrução, ela pode vir antes do ensinamento. A instrução pode ser um primeiro momento de ensinamento e depois vem o ensinamento propriamente dito, que é aquela repetição de hábitos saudáveis a serem praticados. Primeiro eu instruo, tá? Eu instruo. É o ensino do primeiro momento, é o ensino do primeiro momento. Depois o ensino, gente, da instrução, que é o primeiro momento do ensino, certo? O ensino mesmo vai vir no terceiro lugar. Depois vem o aconselhamento. Muitas pessoas desfazem de conselhos, mas conselhos já têm livrado quantas pessoas de entrarem em abismos, de se despencarem num abismo abaixo. Conselho é sempre bom. Agora a gente precisa analisá-los, certo? A gente precisa analisá-los. Aí depois do conselho é que vem o ensinamento, que é a prática, aquela prática. Ah, fez errado, não é assim, é dessa forma. E vai até o aprendiz adquire o hábito, desenvolve os hábitos certos, né, adquiridos lá nas instruções, durante os conselhos. Depois vem o entendimento. Quantas vezes a gente aprende, decora algo e o entendimento só vai vir depois. O menino aprendeu que ele não pode ir a tal lugar. Ah, não, meu pai, minha mãe me ensinou que eu não posso ir a tal lugar. Mas se ele não aprendeu porque ele não entendeu o objetivo do seu pai e de sua mãe de lhe ensinar que ele não pode ir a tal lugar. Depois vem o entendimento. A criança, por exemplo, ela quer saber, às vezes, coisas que dizem respeito a uma pessoa na fase adulta. E os pais precisam encontrar uma linguagem para falar com a criança sobre este assunto que é do seu interesse, numa linguagem para criança. Então, no primeiro momento ali foi uma instrução, conselho. Depois, quando chegar no tempo certo, vem o ensinamento verdadeiro, a prática e o entendimento.
Porque de nada adianta a gente saber conceituar e não colocar em prática. Não adianta também a gente ter entendimento sobre algo e não colocar em prática. Por exemplo, eu sei que o egoísmo não é legal. A gente pratica egoísmo. Eu ensino sobre o não praticar egoísmo, o não praticar inveja, orgulho, mas eu continuo praticando. Nós precisamos usar as armas que Deus nos deu, que são as tão faladas lá em Efésios, capítulo 6, na carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, as armaduras de Deus, que é o conhecimento da palavra, a instrução da palavra, os conselhos contidos na palavra de Deus, o entendimento e a prática, né? Inteligência vem em quinto lugar. Mas para mim, a inteligência, ela vem em primeiro lugar, porque todo ser humano é dotado de inteligência. Depois é que vem, através dessa inteligência, é que a pessoa vai adquirir conhecimento através das instruções, dos conselhos, do ensinamento. Aí vem o entendimento, a prudência, que é a prática das coisas certas. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre a prudência, certo? Sobre a simplicidade, sobre a prudência. Então, essas são as 7 colunas, segundo o estudo feito por mim, gente, tá? Segundo um estudo, pode haver outro estudo, certo? Diferente. Mas segundo esse estudo que eu fiz, que eu fiquei curiosa para saber quais são essas 7 colunas, e aí eu encontrei a instrução que para mim deveria vir primeiro a inteligência. Mas número 1, a instrução. Número 2, o conselho. 3, o ensino. 4, o entendimento. 5, a inteligência. 6, o conhecimento. 7, a prudência. Então, o 2 disse, já sacrificou as suas vítimas. Por que sacrificou as suas vítimas? Porque quando a pessoa aprende o caminho certo, que passa a praticar as coisas certas, ela sacrifica o seu eu, o seu orgulho, a sua inveja, joga tudo que é de errado para trás, os seus ciúmes, certo? Aqueles ciúmes, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso, tudo eu. O eu sempre aparece em primeiro lugar. O eu quer se destacar. Então, quando ela sacrifica o seu eu, certo? Aí, Deus começa a agir em sua vida. É como nascer de novo. Nascer em Jesus Cristo. Nascer em Cristo Jesus. É um novo nascimento. Quando você abandona tudo que faz mal para você e para o seu próximo, que você passa a seguir as palavras de Deus e colocar em prática, porque não adianta você saber quais são as 7 colunas que a sabedoria lavrou para edificar a sua casa e não praticar. Não adianta nada. De nada vale o conhecimento sem a prática. O conhecimento só é bom junto com a prática. Sem a prática de nada vale. Certo? Então,
já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Quer dizer que a sabedoria abandonou tudo o que era treva, tudo que pertencia às trevas, e nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus, através da palavra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. E eu falo Evangelho, gente, mas eu gosto sempre de falar que a Bíblia é o livro dos livros. Todas as boas virtudes contidas nos outros livros, a gente encontra aqui. Inclusive, este livro é o livro mais lido no mundo. Nós precisamos saber que este livro é o livro mais lido no mundo e que não adianta pessoas criarem teologias falsas visando o seu crescimento financeiro com base nesse livro, porque é o livro mais lido do mundo. A gente precisa entender que muitas pessoas sabem ler e interpretar esse livro, porque o Espírito Santo não deixa ninguém confundido. E o Espírito Santo revela a palavra dele até às pessoas que têm inteligência e buscam o entendimento da palavra para aplicarem essas lições às pessoas que querem enganar outras, que apregoam este livro em partes para se beneficiarem de algumas palavras contidas neste livro. Nós precisamos tomarmos cuidado, porque há muitas pessoas estudando, e se nós não soubermos apregoar a Bíblia de forma integral, de forma completa, se nós ficarmos apregoando somente as partes que nos interessam, a gente vai estar bloqueando a evangelização, bloqueando a proliferação da palavra de Deus, do reino de Deus na terra, o qual Jesus trouxe a preço de sangue. Jesus já pagou para nós recebermos este maná, este ensinamento maravilhoso. E cabe a nós cumprirmos o ID que Ele deu para todos. Ide por todo o mundo e fazei o que? Discípulos. Todos que aprendem se tornam, todos que aprendem se tornam discípulos, porque era assim que Jesus fazia. Viu, gente? Então o 3 diz assim: já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas a cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Então eu destaquei aqui quem é simples. Olha a palavra simples aí, o significado da palavra simples aí, humilde, que está ali como um terreno apropriado para receber uma semente, essa semente germinar, crescer, florir e frutificar. A palavra simples aqui está como uma pessoa
humilde, capaz de receber o ensinamento, as instruções, o conselho, ter entendimento e a prudência que Jesus quer, que Deus quer, Jesus quer que nós a tenhamos. Então a palavra simples aqui, ela tem um sentido positivo para o ser humano. Está no sentido de humilde, de uma pessoa que tem sede de justiça, de uma pessoa que tem sede em entender o que significa o Evangelho de Cristo. Que o Evangelho de Cristo não é religião, é mudança de comportamento. Quem fazia coisa errada passa a não fazer mais. E quando a pessoa que fazia coisa errada passa a não fazer mais, ela vai estar se beneficiando e beneficiando as pessoas à sua volta, agindo corretamente. Quem praticava coisas erradas passa a não praticar mais, certo? Quem lançava a mão no que era alheio não lança mais, vai estar favorecendo a si e ao próximo. Quem falava mal do seu próximo não fala mal mais, vai estar beneficiando a si e ao seu próximo, porque vai ter condição de herdar o reino de Deus e vai ajudar o seu próximo aqui na terra, porque o seu próximo precisa da confiança das outras pessoas, porque ele precisa viver, ele precisa trabalhar, precisa se alimentar, precisa morar, precisa pagar suas contas. Então a palavra simplicidade aí tem um sentido bom, sentido de humildade, de uma pessoa mansa, né? Porque a mansidão também a gente pode ver que pode ter duplo sentido também, ou triplo, sei lá. Então, o 4, ó, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz o que é simples, volte-se para aqui, para a palavra de Deus, e diz aos faltos de entendimento, quem não tem entendimento, o simples, o humilde, que recebeu a palavra de Deus, que mudou de comportamento, vai sair anunciando, dizer que é bom para si, tá? E para todas as pessoas. Diz assim: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Aqui nós temos o que? Palavras no sentido figurado, né? Vinde, comei do meu pão. Jesus disse que ele é o quê? O pão da vida. A palavra, o pão que sacia a fome, a água que mata a sede. Jesus trouxe a palavra que sacia todas as nossas necessidades. A palavra que é a partir do momento que nós começamos a aprendê-la, a praticar o que está nela, nós nos tornaremos prudentes e passaremos a viver bem aqui na terra, com tolerância com as pessoas que ainda não receberam este ensinamento, não têm o entendimento da palavra. Passaremos a entender o significado do que é trabalhar e viver do sol do seu rosto. Percebemos o que é ajudar as pessoas necessitadas. Tudo isso a gente passa a entender o que significa o Evangelho de Cristo, certo? A gente passa a entender isso. E isso aí é o comer do pão e o beber do vinho, né? O vinho que tem misturado ali com o pão, com tudo que é bom, certo? Porque muitos acham que o bom é estar se embriagando com o vinho, mas a palavra de Deus nos ensina a nos embriagarmos com outro vinho, que é o Espírito Santo.
A palavra de Deus. É isso. O 6 diz: deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Quem diz isso? Quem é simples. Quem é esse simples? O humilde que recebe a palavra de Deus como aquele terreno bem preparado, que recebe a semente germina, tem condições de crescer, de florir, dar frutos e espalhar a sua espécie por todo o mundo. É assim a vida da pessoa que recebe a palavra de Deus. Ela tem prazer em espalhar esses ensinamentos para ver pessoas viverem bem-sucedidas na vida, e o melhor é darem a vida eterna. O 7. O que repreende o escarnecedor, a afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. É o que diz a sabedoria, que o que repreende o escarnecedor, a afronta toma para si. O escarnecedor, quando você percebe algo de errado nele, que você vai dar uma instrução dentro da Bíblia, ele já acha que você está o afrontando. Já toma como uma afronta. Agora o sábio não. O sábio recebe um conselho de qualquer pessoa e vai analisar o conselho. Uma criança, ele dá um conselho, ele vai analisar o conselho da criança. Um velhinho lhe dá um conselho, ele vai analisar o conselho do velhinho. Ele não vai achar que é uma afronta, não. O sábio analisa os conselhos. Analisa tudo antes de achar que a pessoa está lhe afrontando. Então, o que repreende o escarnecedor, quem é escarnecedor? É aquela pessoa que se acha o dono de tudo, acha o detentor do saber, acha que sabe tudo, que não pode ninguém contrariá-la, ninguém pode dizer não é dessa forma, é dessa, mostrar até aqui na palavra de Deus a maneira certa, mas ela não aceita. Por que que os escribas e fariseus e saduceus da época de Jesus não aceitaram? Porque eles não queriam que ninguém soubesse mais do que eles. E Jesus era a sabedoria. Jesus é a sabedoria, só que hoje ele não está mais em verbo de carne. Eles não queriam. E hoje não há pessoas desse jeito. Gente, pessoas que se acham detentoras do saber. E nós não somos detentores do saber. Por mais que nós estudemos, nós estamos sempre precisando aprender. Porque o sábio é aquele que diz que nada sabe, que precisa sempre aprender, tem sede em aprender. E aprende com as crianças, com os animais, com a natureza. Às vezes eu fico observando como a natureza é grata a Deus. Principalmente aqui no Nordeste, que pouco chove. O polígono das águas é muito curto e as chuvas são bem ralas. E logo nas primeiras chuvas, a vegetação, que é chamada de caatinga, ela já começa a se enverdecer. Existe uma plantinha que logo, gente, chove num dia e no outro ela já nasce toda bonita e com a florzinha assim avermelhada, um rosa pink, assim meio parecendo vermelho. Nós a chamamos aqui de cebolinha, porque ela tem realmente, quando você cava, você encontra uma raiz parecendo uma cebola. A natureza é muito grata a Deus.
Então a gente aprende até com a natureza, com os animais. Às vezes eu olho a tartaruga, o bicho preguiça, e eu vejo ali que Deus criou esses animais para nos instruir, para nos ensinar a termos paciência na vida, a sermos mais gratos, tolerantes. Eles têm uma paciência e esperança, fé. Os animais, eles saem em busca de alimentos que eles não produziram, mas eles saem em busca da água, do alimento. E a natureza nos ensina. Se a natureza nos ensina, gente, imagine o nosso próximo. Quanta coisa boa o nosso próximo tem para nos ensinar. Então, diz aqui o 8, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Gente, é a mais pura verdade. Se a gente repreender uma pessoa ignorante, uma pessoa que acha que sabe tudo, a gente corre o risco de se aborrecer. Isso acontece em quaisquer lugares. Nós, professores, por exemplo, lidamos com situações semelhantes. Alunos que estão ali aptos, com sede de aprender o conteúdo, mas há outros que se sentem aborrecidos com o ensinamento que o professor está lhe dando. Apesar de o professor tentar motivá-lo, incentivá-lo, mas ele não quer nada. E muitas vezes o professor se cansa e deixa ele porque vai ocupar o seu tempo todinho com ele e não vai obter resultado algum. E o outro que está com sede de aprender vai ficar na falta do aprendizado. O 9 diz assim, então, quando você tenta repreender o escarnecedor, você vai se decepcionar. Quando você tenta, você se decepciona, porque ele quer ser mais sábio do que você. É óbvio. Mas o sábio, ele vai te amar, te agradecer por tudo que você ensinou a ele. Simples assim. O 9 diz assim, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Olha que coisa linda, gente. Agora, a pessoa que acha que já sabe tudo, fica difícil para você dar um palpite bom, ensinar alguma coisa boa para ela, porque muitas vezes eu, na minha profissão, meus alunos me ensinam muitas coisas, certo? Às vezes eles chegam com frases em inglês e nem sempre eu sei tudo, que eu não sou detentora do saber, não sei tudo em português. Imagine uma língua estrangeira, que eu sou eterna aprendiz na minha língua, imagina em outra língua. E o meu aluno vem de lá com uma frase que ele aprendeu no desenho animado, e eu aprendo com ele, coloco para escrever na lousa, para repetir a frase, para passar para os colegas. Então é uma troca, existe uma troca. A gente aprende com todas as pessoas, com tudo que acontece à nossa volta. O mundo é um livro que nos ensina muitas coisas, certo? Como Jesus disse, há dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Agora, cabe a nós
estudamos a palavra de Deus para adquirirmos a prudência, alcançarmos a prudência. Por exemplo, há 2 lugares por onde eu posso passar para chegar onde eu quero chegar. Um lugar, uma passagem, através de uma passagem eu chego mais rápido, por a outra eu chego mais tarde. Porém, a passagem pela qual eu chego mais cedo, mais rápido, eu corro perigo. Então eu tenho que ser prudente. É melhor eu chegar do que eu não chegar. Eu vou por a outra. Vou chegar um pouquinho depois, mas eu vou chegar. Simples assim. O 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O temor é do Senhor. Os santos somos nós, certo? Os santos somos nós. Se nós temos o temor do Senhor, nós teremos prudência. Quer ver um exemplo? Forma temporal. Nós sabemos que principalmente o Brasil é pioneiro em queda de raios. E aí, a gente fica no meio do tempo. Se em casa a gente corre perigo, a depender da maneira como ficamos, imagine no meio do tempo, embaixo de árvores altas, como um coqueiro, por exemplo. Falta ou não falta o temor de Deus? E as pessoas falam, cuidado, tem que ter cuidado, pode cair raio, principalmente embaixo de um coqueiro, no meio do tempo. Se em casa a gente corre perigo, imagine no meio do tempo. Então, o sábio, ele tem temor. Temor do Senhor, gente, não é ter medo de Deus, não. É o temor das coisas. Por exemplo, nossos pais nos ensinam muitas coisas boas contidas na Bíblia. Não apenas nossos pais, as pessoas experientes, as pessoas que têm bastante idade, são pessoas que já viram muitas coisas, sabem muitas coisas, sabem além do que sabe uma pessoa jovem. Uma pessoa de 40 anos sabe o dobro do que sabe uma pessoa de 20 anos com relação à vivência, certo? A pessoa de 20 anos, ela pode saber mais que uma de 40 dentro da área que ela está estudando, certo? Uma pessoa de 20, de 30 pode saber mais do que uma pessoa de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, dentro da área que ela está estudando. Mas com relação à vivência de mundo, as pessoas, quanto mais têm idade, mais têm experiência, têm o temor do Senhor. Como diz aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Já ouviu falar? Fulano tem uma ciência para fazer tal coisa. Essa ciência é cuidado, é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que faz tudo ali com cuidado, né? Se vai lavar louça, lava com cuidado para não quebrar, certo? Para não se machucar. Vai fazer qualquer trabalho, faz com cuidado para não se machucar, para não realizar um trabalho mal feito, para ver um bom resultado no seu trabalho. Se vai cozinhar, cozinha com carinho, com amor, com cuidado, com zelo, para não se queimar, para não estragar a comida, colocar tempero demais, certo? Como diz a palavra de Deus, o sal é bom, mas se a gente salgar a comida, ninguém vai querer comer. E sem sal também ninguém vai querer comer.
Comida tem que ser bem temperada, como a palavra de Deus. Tem que ser bem temperada, tem que ser na hora certa, tá? Estou um pouco rouca, gente, mas eu acho que dá para entender o que eu estou falando. O 11 diz, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se acrescentarão. A pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela tem mais chance de viver bem aqui na Terra e com qualidade de vida. Porque também não adianta a pessoa viver muito aqui, doente, sem qualidade de vida, certo? A palavra do Senhor nos ensina tudo de bom, nos alimentarmos bem, tudo de bom, dormirmos bem, sermos tolerantes para não passarmos nervoso, não ficarmos desesperados diante de situações diversas que a gente enfrenta aqui na Terra. Então vive bem melhor a pessoa que é prudente, na prudência de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O 12 diz, se fores sábio, para ti, sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só suportarás. Tá vendo? O sábio, ele é querido, né? Muitas vezes ele é odiado, mas por quem que ele é odiado? Pelo escarnecedor, por aquele que quer ser detentor do saber, quer saber mais porque fez tal curso, outro curso, mais outro curso, quer saber mais do que todo mundo, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Quem nos dá entendimento é o autor. Abra tua boca e eu te encherei, disse Deus a um dos seus profetas. Então, quando a gente lê essa palavra e pede entendimento a Deus, não há teologia criada pelo homem melhor, porque nós estamos diante de quem entende Deus, o Espírito dele, o Espírito Santo. E ele é quem nos instrui quando nós pedimos, pedi e dá-se-vos-á. O 13 diz, a mulher agora já vem outras partes, onde a pessoa simples, o simples, a palavra simples, já vai ter outra significação, tá, gente? Ó, a mulher louca é alvoroçadora, é simples. Olha a palavra simples. Essa palavra simples aqui, vocês podem observar que já é no sentido contrário à palavra simples que está lá no versículo 4 do mesmo capítulo. É o contrário. Essa palavra simples aqui quer dizer uma pessoa levada por ventos contrários à vontade de Deus. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma. Essa simplicidade aqui, esse simples aqui não é sinônimo de humilde. Não. É sinônimo de sinônimo de escarnecedor, certo? De uma pessoa levada aí por ventos contrários. É o simples levado por ventos contrários à vontade de Deus. E não sabe coisa alguma. 14 diz, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade para chamar os que passam
e seguem direitos os seus caminhos. A mulher louca é alvoroçadora, fofoqueira, fala mal da vida dos outros, não tem prudência, não tem sabedoria, não tem o que fazer, porque fica nas portas falando mal da vida dos outros, dando qualidades às pessoas que passam, qualidades que essas pessoas não têm. Pessoas que vêm e vão, que às vezes estão trabalhando, estão na lida, e a pessoa está ali sentada, quando vê, começa, né? Não são todas as pessoas, às vezes há pessoas que sentam para descansarem, para apreciarem a rua, respirar um pouquinho o ar puro, certo? Mas há outras que não. Ó, 15, para chamar a atenção, para chamar os que passam e seguem direitos os seus caminhos, entenderam? Os que seguem direitos os seus caminhos passam na rua, estão trabalhando, estão cumprindo com as suas obrigações, enquanto a mulher simples, que faz tudo ao contrário à vontade de Deus, ao ver a pessoa, começa a fazer convites indecentes, fala mal da vida da pessoa e por aí vai. O 16 diz: quem é simples, volte-se para aqui. Ela diz, né? Para chamar os que passam e seguem direito do seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Isso é de Deus, gente? Não. E essas são palavras de pessoas astuciosas, de pessoas que têm uma simplicidade contraditória à simplicidade, que é sinônimo, que é uma palavra sinônima de humildade, da humildade de Cristo, que Cristo nos ensina, tá? Da pessoa prudente. Então ela diz que as águas roubadas são doces. Não são. Aquilo que é roubado não é doce. Não é doce, é roubado. Pegou de alguém. Não pode fazer bem a ninguém algo roubado. E o pão comido às escondidas é suave. Não é. Não é. O pão comido com tranquilidade, adquirido através do seu trabalho, este é o melhor pão que você consegue, que eu consigo. Do mesmo jeito, a água adquirida com honestidade, o pão e a água adquiridos com honestidade são suaves, são bons, têm bom gosto, bom sabor. E não como essa mulher simples, né? Essa simplicidade aí contradiz a vontade de Deus. Não é a simplicidade que é sinônima de humildade, né? A humildade que tem a pessoa que recebe a palavra de Deus e frutifica, como a semente que é lançada no terreno bom, terreno fértil, que germina, cresce, floresce, frutifica e se espalha, né? Para todos usufruírem do fruto. O 18 diz: mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, isso aí, a pessoa que obedece, a pessoa simplória, simples no sentido que fala aqui no versículo 16, a pessoa vai, se for atender às palavras dessa pessoa, obedecer a este tipo de pessoa, ela vai morrer
espiritualmente, porque vai estar fazendo tudo o que contradiz a vontade de Deus, e vai estar morrendo tanto aqui na terra, porque nunca que terá uma vida de qualidade, quanto na vida eterna. Porque uma pessoa que faz tudo errado aqui na terra nunca terá uma vida de qualidade. Quem rouba vai estar sempre fugindo da polícia, assim como quem faz qualquer coisa errada nunca que vai ter sossego, não vai ter paz. Pode até ter muito dinheiro, mas depois morre, fica tudo abandonado e morre até antes da hora. Porque nós sabemos que existe uma palavra aqui que ninguém pode acrescentar nada ao seu tempo de vida, né, ao seu tamanho. Mas há uma palavra também que diz que as pessoas muitas vezes apressam o passo. Então, nós vimos aqui, então na Bíblia, a gente tem que saber interpretá-la, porque há palavras aqui dentro deste mesmo capítulo, nós vimos a palavra simples com duplo sentido. Por isso que nós temos que saber interpretar a Bíblia, pedir sabedoria ao autor para interpretá-la, certo? Nós vimos aqui que a sabedoria de Deus atrai vida, e vida com abundância. A pessoa tem qualidade de vida aqui na terra e ainda é da vida eterna. Vimos aí nesse capítulo 9, que a palavra simples no verso 4 tem sentido bom, significado bom. Significa um simples no sentido de receber um ensinamento bom, vindo de qualquer pessoa, ou de um ser, até um ser vivo, como uma planta, um animal irracional. Pessoa simples, na simplicidade de Deus. E existe a pessoa simples na simplicidade do adversário de Deus. Precisamos ter entendimento. Precisamos saber interpretar a palavra de Deus. Porque há um apóstolo que nos instiga sobre as vãs filosofias. Existe a filosofia, existem as vãs filosofias, que são as filosofias falsas, os ensinamentos falsos. Se não me engano, parece que é Timóteo que nos adverte sobre as vãs filosofias, os ensinamentos que contradizem a Bíblia, a palavra de Deus, ensinamentos que parte deles são retirados daqui e outras não. Quando nós ensinamos sobre a cura, nós temos que ensinarmos por intermédio de quem veio a cura e quem concedeu a cura. Então, certa vez, eu mesma fiz uma pregação aqui sobre Eliseu, sobre Naamã e sobre Geazi. Mas ainda existia o rei também que não conhecia Eliseu. Esse rei estava em falta, porque todo rei teria que conhecer o seu profeta, o profeta da região, da época, como Davi era íntimo do profeta Natã, como Saul era íntimo do profeta Samuel. Então, este rei que existiu na época de Naamã não foi tão sábio como Davi, que se consultava constantemente
com o profeta Natã. Saul também não foi, mas Samuel já tinha morrido quando Saul passou a desobedecer a Deus. Então, quanta falta fez Samuel a Saul. Mas Davi, ele teve sempre o acompanhamento de Natã. Mas o profeta da época de Eliseu, o rei da época do profeta Eliseu, não conhecia Eliseu. Ele não era convertido, mas tinha também o servo de Eliseu, que não era convertido. Quase ninguém prega a parte de Geazi, gente. Quando nós apregoarmos sobre Naamã, nós temos que apregoarmos também sobre a ganância de Geazi, sobre a humildade de Eliseu, que não quis nada em troca da cura de Naamã. Porque quem curou Eliseu, quem curou Naamã foi Deus, por intermédio de Eliseu. Mas não foi Eliseu. Eliseu não era o dono da cura. Eliseu apenas fazia a vontade de Deus. E talvez se ele recebesse aquela riqueza, que era uma riqueza, gente, que Naamã estava levando em presentes para ele, talvez a partir do momento que ele recebesse aquela riqueza, ele não seria mais usado por Deus. De tal modo que Geazi recebeu e foi acometido com a lepra. E pelo que diz a Bíblia, todos os seus descendentes foram acometidos com a lepra. Eu não me lembro bem, mas parece que todos os seus descendentes foram acometidos com a lepra, porque ele foi tão ganancioso, Geazi, que ele foi lá para a beira da estrada atalhar a carruagem de Naamã para pegar os presentes que Eliseu recusou, e ainda mentiu em nome de Eliseu. Ele disse: meu senhor disse que há uns profetas na montanha que estão necessitados dessas coisas, que precisam, os filhos desses profetas da montanha. E ele ainda mentiu. Ele cometeu pecado 2 vezes. Receber o que não era para ser recebido e mentiu em nome do profeta Eliseu. E que Deus assim abençoe a todos, tá? Que todos venham ter entendimento da palavra de Deus, porque o que foi apregoado aqui, ó, não tem heresia não, gente. Foi a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Nós precisamos pedir a unção de Deus para interpretarmos a sua palavra, certo? Para interpretarmos como ela é. Com relação às 7 colunas, eu não encontrei, não foi exatamente na Bíblia, certo? Eu encontrei na internet, não foi exatamente na Bíblia, por isso que eu estou falando isso. Eu vi aqui as 7 colunas e fui pesquisar no estudo bíblico na internet. Então, o que é da Bíblia foi falado, que não é também foi falado, tá, gente? Mas aqui há as 7 colunas. Segundo o estudo que eu pesquisei, não está fora. Eu só achei assim que, primeiro, né, a inteligência vem primeiro. E primeiro veio a instrução, depois o conselho, depois o ensino, depois o entendimento, depois a inteligência. Depois o conhecimento, depois a prudência. A prudência sendo por último, tudo bem que é a prática, certo? Então, que Deus abençoe a todos. Continue na graça e na paz de Cristo. Bye, bye.